Milionário fica surpreso ao ver a mendiga negra ajudar sua filha cadeirante na rua. Cláudio, um homem de sucesso com uma fortuna que muitos sonham em ter, estava acostumado a ver o mundo através de sua lente de riqueza. Naquele dia, enquanto observava sua filha Alice tentar atravessar a rua com uma dificuldade que fazia seu coração doer, ele não imaginava que algo abalaria sua realidade bem estruturada. Alice, com seu lindo vestido azul, sentada em sua cadeira de rodas, parecia uma princesa enfrentando um dragão ao olhar hesitante para o movimento frenético dos carros. De repente, seus olhos se fixaram em uma figura que emergiu do nada. Uma mulher, cabelos crespos e pele negra, trajando roupas desgastadas, se aproximou. Era Mariana, uma mendiga que vivia nas sombras da cidade. Cláudio estava habituado a ignorar pessoas como ela, mas algo em sua determinação, ou talvez em seu olhar profundo, chamou sua atenção. Ela se agachou ao lado de Alice, oferecendo ajuda como se fossem Cláudio estava paralisado. Porque essa mulher, que deveria estar lutando por si mesma, parava para ajudar sua filha. Ele sentiu uma onda de compaixão, misturada com confusão. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas em admiração, outras em reprovação. Olha aquela mendiga, ajudando uma criança rica! Cláudio sentiu um aperto no peito. Mariana não se deixou abalar. Sua presença era como um farol em meio à tempestade. Ele se lembrou de sua própria vida, típica e confortável, longe das dificuldades que a maioria enfrentava. Mas ali estava Mariana, quebrando as barreiras invisíveis que ele sempre pensou que o protegiam. Enquanto ela puxava a cadeira de rodas de Alice, uma conexão começou a florescer entre as duas. A filha de Cláudio, que sempre foi cercada por melhores escolas e brinquedos caros, agora tinha alguém que a entendia de uma maneira que ele nunca poderia. Cláudio lutava contra os próprios demônios. Ele não podia proporcionar à filha o que ela mais queria. E assim, na calçada ensolarada, uma amizade improvável se iniciou. Ele observava, ainda em silêncio, as duas trocando sorrisos enquanto conversavam sobre coisas simples, e o mundo à sua volta parecia se esfumar. Cláudio se questionava até onde iria por elas. Ele se via dividido entre sua vida segura e a urgência de buscar justiça para Mariana, que agora parecia mais próxima do que nunca. A tensão era palpável. O que ele faria? Aquelas perguntas ecoavam em sua mente, como sombras dançando na luz. Naquele momento, ele percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando, tanto para Alice quanto para Mariana. E ele, um milionário solitário, poderia ser a chave que uniria suas histórias de redenção e luta. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no... E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cláudio ainda estava em transe, imerso no momento entre sua filha e aquela mulher que, à primeira vista, era tão diferente dele. Os risos de Alice e Mariana piscavam como luzes sob o sol, aquecendo seu coração. Logo, no entanto, a paz começou a ser ameaçada. Um som distante tomou conta da cena. Eram gritos.
Cláudio virou a cabeça, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Uma briga na calçada, bem à frente. Era um grupo de homens, empurrando e gritando, a tensão no ar se tornando densa e elétrica. O coração de Cláudio disparou. Ele olhou para Alice, que ainda sorria com Mariana. Não podia deixar que ela visse. Mariana, precisamos ir, ele disse, a urgência na voz, tão clara quanto seu desconforto. Mas antes que pudesse agir, tudo aconteceu rápido demais. Um dos homens da briga, alto e robusto, tropeçou e, em sua desorientação, bateu em um dos outros, que cambaleou para trás e quase caiu. Em um instante de pura confusão, o homem se virou, os olhos cheios de fúria, e a briga se intensificou. Um objeto metálico, um cano, surgiu no meio da confusão. E então um grito cortante. Não! Cláudio gritou. Mas era tarde demais. O homem com o cano havia desferido um golpe que atingiu uma mulher que estava na calçada. Uma mulher que Cláudio nunca tinha visto, mas que agora estava caída, ensanguentada. O caos se instalou. Mariana se virou, sua expressão de preocupação e medo se desdobrando em pânico. Alice, fique aqui! Ela gritou, antes de correr em direção à mulher caída. Cláudio hesitou. O instinto puxava para a segurança de Alice, mas algo dentro dele duelava. O desejo de ajudar Mariana, de fazer algo além de simplesmente observar. Os murmúrios da multidão aumentaram. Alguém puxou o telefone, chamando uma ambulância. Outras vozes se ergueram. Era hora de ir embora. E, em meio a tudo, um velho conhecedor da cidade soltou uma frase cortante. Só mais uma briga entre eles, mas a adrenalina não deixou Cláudio parar. Ele seguiu Mariana, queimando em um impulso que não sabia explicar. Quando alcançou a mulher, o medo tomou conta. Os olhos da mulher estavam fechados e o sangue se espalhava pelo chão, um horrível manto vermelho. Cláudio se ajoelhou ao lado dela, tentando checar o pulso. Nada! Mariana! Ele chamou, a voz trêmula. O que fazemos? Mas Mariana já estava tentando realizar manobras para socorrê-la. Lembranças de seus dias como policial aflorando a superfície. E quando Cláudio olhou para Mariana, viu lágrimas escorrendo por seu rosto. A urgência daquela cena pressionava seu peito como um peso. As sirenes se aproximavam, mas a verdadeira colisão ainda estava por vir. Então, do canto do olho, Cláudio percebeu uma figura se aproximando. Era uma menina, não muito mais velha que Alice, com um olhar de profundo desespero. Ela chegou bem perto, enquanto todos se aglomeravam e paralisavam. É minha mão! As palavras dela eram um sussurro. O choque atingiu Cláudio como um golpe físico. Ele olhou para Mariana, que, ao ouvir isso, ficou estática. Em um instante, tudo mudou. A mulher caída era a mãe da menina. O passado de Mariana, envolto em uma nuvem de dor, se entrelaçou com o presente. Aquela mendiga, que havia se tornado uma amiga inesperada, tinha um vínculo profundo e devastador com a situação. Cláudio ficou paralisado, a mente girando. O que ele acabara de descobrir transformou completamente tudo o que pensou saber. Mariana estava conectada àquela tragédia de formas que ele nunca poderia imaginar. Uma dúvida agora ardia dentro dele. Quem era realmente Mariana? E qual era o preço a pagar por essa amizade improvável? Cláudio ficou paralisado, a mente girando. O que ele acabara de descobrir transformou completamente tudo o que pensou saber. Olhou para Mariana e notou uma nova tristeza no olhar dela. Aquela mendiga, que parecia ser sua amiga,
estava ligada à tragédia de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O rosto da menina, expressando desespero, subitamente se tornara cada vez mais familiar. Mariana, em um momento de revelação e dor, virou-se para Cláudio com lágrimas escorrendo pelo rosto. "É a mãe da minha amiga", ela disse, a voz trêmula. Cláudio sentiu seu coração apertar ainda mais. "A mãe é..." Uma pausa, como se as palavras estivessem se contorcendo na garganta dela. Ela era a única pessoa que tinha me ajudado quando eu perdi tudo." Cláudio olhou para a mulher caída, o sangue manchando o chão, e sentiu um nó na garganta. A verdade estava se desdobrando diante dele. Tesouros e segredos se acumulando em uma rede invisível entre eles. Mariana não era apenas uma mendiga. Ela era uma mulher que havia perdido tudo, incluindo as poucas pessoas que se importavam com ela. O peso do passado a assombrava, e ele poderia sentir a urgência dela em salvar aquele último pedaço de família. Coração acelerado, ele olhou ao redor. A multidão se aglomerava, murmúrios cada vez mais altos. Só mais uma briga entre eles. Alguém comentou, mas Cláudio não escutava. Uma onda de raiva e tristeza tomou seu corpo. Não era apenas uma vida que estava em jogo. Eram histórias que se cruzavam, fragmentos de vidas que não deveriam estar ali. Mariana se ajoelhou ao lado da mulher, com uma determinação que desafiava a dor. "Venha comigo. Por favor, você pode fazer algo", ela pediu a Cláudio, sua voz entrecortada. Ele hesitou. Ele, um homem de recursos, de segurança, estava agora diante daquela escolha. Salvar uma estranha que sabia muito sobre a luta e a dor de Mariana. Ele finalmente se juntou a Mariana, ajoelhou-se ao lado dela e sentiu a urgência da vida escapar. "Vamos, precisamos fazer algo", ele disse, a adrenalina pulando em suas veias. Enquanto Mariana tentava lembrar os manuais de primeiros socorros, Cláudio se distraiu, ouvindo um barulho ensurdecedor, algo quebrando a distância. De repente, uma mão agarrou seu ombro. Cláudio se virou e, para seu horror, viu um dos homens da briga se aproximando, com os olhos cheios de fúria. "O que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse lugar!" O homem o empurrou com força, fazendo Cláudio quase cair. "Afaste-se dela! Essa é uma briga de rua!" Mariana, percebendo a ameaça, se pôs à frente. "Não! Você não pode fazer isso!" E então, algo inesperado aconteceu. O homem recuou e, em um instante, soltou uma risada nervosa. "Você acha que realmente importa? Ninguém se importa com essa vida!" O desprezo nas palavras dele cortou Cláudio como uma faca. Mas então, enquanto a tensão aumentava, a menina lançou um olhar desesperado para o homem. "Por favor, minha mãe, ela precisa de ajuda." E como se esse apelo tivesse ativado uma memória, o homem hesitou. Ele olhou para a mulher caída, e a raiva que antes dominava seu rosto começou a se desfazer. O que ninguém percebeu foi o pequeno detalhe. No meio do rebuliço, uma silhueta entrou na cena. Uma figura vestida de negro, com um capuz que cobria o rosto. Clara e silenciosa, se movia com agilidade entre a multidão. Cláudio franziu a testa. "Quem é?" O coração dele disparou novamente. A estranha figura parecia focada, seus passos ágeis. Cláudio não conseguia desviar o olhar. E antes que pudesse entender, a figura se aproximou da mulher caída e, em um movimento rápido e inesperado, retirou algo de dentro do casaco. Era um objeto cintilante que refletiu a luz do sol por um momento. Cláudio prendeu a respiração. A tensão no ar era palpável.
A figura fez um gesto rápido e, em um instante, o caos na cena parecia se intensificar. Os olhares de todos se voltaram para ela. Ela nunca deveria ter estado aqui. A voz da figura era grave e ecoou com uma força inexplicável. Cláudio sentiu um frio na espinha. Essa pessoa não fazia parte daquela história, mas agora era como se cada segredo do passado e do presente estivesse prestes a ser revelado. Cláudio olhou desesperado para Mariana. O que estava acontecendo? Que segredo ela guardava? Ele percebeu que tudo o que pensava saber sobre amizade e luta estava prestes a mudar. E a única coisa que poderia sair daquele caos era uma verdade inescapável e devastadora. Cláudio olhou desesperado para Mariana e para a mulher caída. O caos ao redor parecia se desfazer, como se o tempo tivesse parado. A figura encapuzada agora estava diretamente sobre a mulher, e todos os olhares estavam voltados para ela. Ele sentiu o coração acelerar, a adrenalina pulsando em suas veias. O que ela está fazendo? Pensou, absorvendo a intensidade do momento. A figura levantou a mão, revelando um objeto brilhante que mais parecia um amuleto prateado. A expressão na face da mulher caída se transformou, como se um reconhecimento súbito tivesse surgido. Através do caos, Cláudio ouviu um sussurro vindo da menina desesperada. É a minha mãe! É ela! Diante de todos, a encapuzada virou o objeto em suas mãos. Um grito ecoou. Essa mulher nunca deveria ter estado aqui! A voz era forte, mas Cláudio notou uma fraqueza de fundo. O silêncio se instalou e a tensão se tornava palpável. Era um grito de dor, não de raiva. A multidão, antes agitada, agora estagnada, olhava para a figura enigmática, como se esperasse a revelação de algo que mudaria tudo. Mariana, ajoelhada ao lado da mulher, congelou. O que você quer dizer? O que você sabe sobre ela? Sua voz tremia e a agonia repleta de perguntas era clara. A encapuzada respirou fundo, tirando lentamente o capuz, revelando um rosto que Cláudio reconhecia. Era uma mulher madura com traços familiares. Érica, antiga parceira de Mariana, com quem ela quase não falava mais. Érica! A voz de Mariana carregava incredulidade e fúria. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. As palavras pareciam um palpite de que havia mais por trás da cena. Eu não vim para você. Érica lançou um olhar para a mulher caída. Ela é a razão de tudo. Ela é a razão pela qual eu perdi você. Sua voz estava entrecortada e Cláudio tinha certeza de que a verdade estava prestes a ser revelada. A menina chorava, agarrando a mão de sua mãe, enquanto Cláudio e Mariana aguardavam, incrédulos. Um fragmento do passado parecia se agitar entre eles, um segredo guardado por muito tempo. Cláudio sentiu um nó no estômago. Como essa mulher havia chegado ali? Qual era a conexão entre ela e a mulher caída? Você é a mãe da menina? A voz de Mariana tremeu. Você sabia o que estava acontecendo? A confusão tomava conta da cena e Cláudio olhou para o rosto de Mariana, onde a dor se misturava à raiva. Eu só queria que você soubesse. Ela sempre esteve comigo. Sempre esteve aqui, enquanto você... Érica deixou as palavras no ar. Um eco pesado que fez Cláudio sentir o chão desmoronar sob seus pés. Que segredos tinham sido enterrados entre elas? Mariana franziu a testa, confusa. Como assim? O desespero em sua voz traía uma fragilidade que ele nunca viu antes. Cláudio se sentiu como um elogio em um jogo de tabuleiro, deslocado, sem fazer parte da conversa.
A multidão, antes uma massa de vozes e movimentação, agora estava em silêncio absoluto, absorvendo a revelação. Érica continuou, apontando para a mulher caída. Ela estava lá quando tudo desmoronou. Olha onde isso a trouxe. A cena se desdobrava diante de Cláudio com uma intensidade que ele não estava preparado. Ele sentiu suas pernas tremendo. O pânico estava respirando. Um novo manto de mistério sobre tudo o que pensou saber sobre Mariana e sua luta. Ele não apenas era o observador. Estava agora entrelaçado em uma teia de segredos que poderia mudar destroços de amizade e confiança. O olhar de Cláudio encontrou o de Mariana e ele percebeu. A verdade poderia ser ainda mais devastadora do que a situação em que estavam. Mas antes que pudesse articulá-la, uma movimentação agitou Érica. Ela saiba quem é. E você precisa saber também. É hora de enfrentar o passado. O que Cláudio deveria fazer agora? As peças desse quebra-cabeça estavam caindo em um abismo obscuro, desafiando tudo o que ele pensava saber. O friscar da sirene se aproximava, e com isso, a urgência da verdade iminente. Todos ainda estavam parados, sem saber que uma tempestade estava prestes a eclodir. Cláudio olhou desesperado para Mariana e para a mulher caída. O caos ao redor parecia se desfazer, como se o tempo tivesse parado. A figura encapuzada agora estava diretamente sobre a mulher, e todos os olhares estavam voltados para ela. Ele sentia o coração acelerar, a adrenalina pulsando em suas veias. O que ela está fazendo? Pensou, absorvendo a intensidade do momento. A figura levantou a mão, revelando um objeto brilhante que mais parecia um amuleto prateado. A expressão na face da mulher caída se transformou, como se um reconhecimento súbito tivesse surgido. Através do caos, Cláudio ouviu um sussurro vindo da menina desesperada. É a minha mãe! É ela! Diante de todos, a encapuzada virou o objeto em suas mãos. Um grito ecoou. Essa mulher nunca deveria ter estado aqui! A voz era forte, mas Cláudio notou uma fraqueza de fundo. O silêncio se instalou e a tensão se tornava palpável. Era um grito de dor, não de raiva. A multidão, antes agitada, agora estagnada, olhava para a figura enigmática, como se esperasse a revelação de algo que mudaria tudo. Mariana, ajoelhada ao lado da mulher, congelou. O que você quer dizer? O que você sabe sobre ela? Sua voz tremia e a agonia repleta de perguntas era clara. A encapuzada respirou fundo, tirando lentamente o capuz, revelando um rosto que Cláudio reconhecia. Era uma mulher madura, com traços familiares. Érica, a antiga parceira de Mariana, com quem ela nunca mais falara. Érica! A voz de Mariana carregava incredulidade e fúria. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. As palavras pareceram um palpite de que havia mais por trás da cena. Eu não vi para você. Érica lançou um olhar para a mulher caída. Ela é a razão de tudo. Ela é a razão pela qual eu perdi você. Sua voz estava entrecortada, e Cláudio tinha certeza de que a verdade estava prestes a ser revelada. A menina chorava, agarrando a mão da mãe, enquanto Cláudio e Mariana aguardavam, incrédulos. Um fragmento do passado parecia se agitar entre eles, um segredo guardado por muito tempo. Cláudio sentiu um nó no estômago. Como essa mulher havia chegado ali? Qual era a conexão entre ela e a mulher caída? Você é a mãe da menina! A voz de Mariana tremeu. Você sabia o que estava acontecendo? A confusão tomava conta da cena, e Cláudio olhou para o rosto de Mariana, onde a dor se misturava à raiva.
Eu só queria que você soubesse. Ela sempre esteve comigo, sempre esteve aqui. Enquanto você... Érica deixou as palavras no ar. Um eco pesado que fez Cláudio sentir o chão desmoronar sob seus pés. Que segredos tinham sido enterrados entre elas? Mariana franziu a testa, confusa. Como assim? O desespero em sua voz traía uma fragilidade que ele nunca viu antes. Cláudio se sentiu como um elogio em um jogo de tabuleiro, deslocado, sem fazer parte da conversa. A multidão, antes uma massa de vozes e movimentação, agora estava em silêncio absoluto, absorvendo a revelação. Érica continuou, apontando para a mulher caída. Ela estava lá quando tudo desmoronou. Olha onde isso a trouxe. Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de sirenes cortou o ar. Cláudio virou-se para ver a polícia se aproximando, as luzes piscando como estrelas distantes. A tensão cresceu. Érica olhou para Mariana e Cláudio sentiu um frio na espinha. Você precisa saber a verdade agora, ela disse, parecendo mais determinada. Que verdade? Mariana perguntou, a voz tremendo. Érica respirou fundo e, à medida que as sirenes se acercavam, a figura da mulher do passado parecia ganhar vida. Eu sou a verdadeira mãe da sua filha, Mariana. Essa mulher não é só uma estranha. Ela me disse que você nunca soube. Quando você a deixou, eu assumi seu lugar. Eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu. O impacto das palavras de Érica foi como um soco no estômago. Cláudio ficou sem palavras. O que ele acabara de ouvir? Mariana ficou paralisada, olhos arregalados, e a multidão estava em choque. O desespero deslizou pelo rosto de Mariana, enquanto a verdade devastadora a atingia. Vocês não sabem o que estão fazendo, Cláudio sussurrou, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. A pequena menina estava ali, desesperada, e ele percebeu que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. As sirenes se intensificaram, mas isso era apenas o sinal de que algo muito mais profundo estava em jogo. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais ele não sabia sobre a vida de Mariana? Cláudio olhou para as duas mulheres, agora entrelaçadas por um destino terrível. A história que antes parecia simples, agora era um labirinto de segredos e dor. O que aconteceria a seguir? Aquele remoinho de emoções e relações estava prestes a explodir em algo muito maior e muito mais perigoso. Cláudio olhou desesperado para Mariana e para a mulher caída. O caos ao redor parecia se desfiar, como se tudo estivesse se despedaçando. A figura encapuzada, agora revelada como Érica, estava ali. E havia um peso na atmosfera que ninguém podia ignorar. Eram segredos enterrados, dores antigas, e a verdade estava prestes a desmoronar. Eu sou a verdadeira mãe da sua filha, Mariana. As palavras de Érica cortaram o silêncio como um estilete. Mariana, ainda ajoelhada, arqueou o corpo, como se a revelação a tivesse fisicamente empurrado para trás. O que você está dizendo? Era como se o chão tivesse se tornado areia movediça sob os pés de Cláudio. Ele observou o desespero se espalhando no rosto de Mariana. Aquela mulher, aquela parceira do passado que parecia um eco distante, agora era um pesadelo vivo. Ele não sabia o que pensar. Que ligação era essa? E como Mariana nunca soube? A menina, segurando a mão da mãe caída, olhava para Érica e em seguida para Mariana, como se tivessem contado uma história que ninguém mais conhecia. Você não está falando a sério. Mariana balbuciou, a voz tão baixa
que Cláudio mal conseguiu ouvir. O ataque de dor e incredulidade que atravessou seu corpo era palpável como um golpe físico. Me diga que não é verdade. Mas antes que Érica pudesse responder, um homem se aproximou. Era o mesmo que havia ameaçado Cláudio momentos atrás, agora com um olhar mais agressivo. O que está acontecendo aqui? Isso é um show de circo? Os murmúrios da multidão aumentaram. O clima estava mudando novamente. Essa mulher não deveria estar aqui. Ele gritou. As veias em seu pescoço estavam saltadas e a irritação nos olhos brilhava como um fogo. Cláudio sentiu um nó na garganta. Ele não sabia se devia agir ou permanecer quieto. Mas a verdade estava na sua frente. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma distorcida e sombria. Ela precisa de ajuda, a menina gritou, a voz alta e desesperada. O homem parou e olhou para a criança, como se fosse um deslize de humanidade em meio à sua fúria. Mas ele logo voltou sua atenção para Érica, uma expressão desdenhosa tomando conta de seu rosto. E quem se importa com isso? O que você está fazendo aqui? Você não tem nada a ver com isso. Ele avançou, um passo agressivo, e Cláudio instintivamente se posicionou à frente de Mariana e da mulher caída. Não! Cláudio gritou, o som saindo como o rugido de um leão protetor. Ele percebeu que estava sendo puxado para um campo de batalha que não queria participar. A verdade que ele começava a entender era assustadora e confusa. Ele sabia que Mariana era uma mãe dedicada. Mas e se tudo fosse mais complexo? E se ela tivesse se envolvido em algo com essa mulher que agora parecia carregar o peso do mundo? Nesse instante de tensão, enquanto todos prendiam a respiração, um estrondo cortou a cena. Uma explosão vinda da direção da rua. Carros viraram, as pessoas gritaram e a multidão começou a se dispersar. Cláudio, que já estava no limite, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Com os corações acelerados, ele e Mariana olharam em direção à origem do som. Toda a confusão se transformou. O homem da briga, que antes estava tão agressivo, agora estava em pânico. Ele gritou e correu em direção ao caos. As sirenes da polícia se tornaram ensurdecedoras e a multidão parecia se transformar em um mar de rostos assustados. É uma loucura! Temos que ajudar! Mariana gritou, a determinação em sua voz. Mas e a mulher? Cláudio estava em choque. Ouvia suas palavras e mesmo que quisesse socorrer aquela mulher, a urgência da situação o puxava para além de suas limitações. A verdade era que havia conexões que ele não compreendia. E talvez algo muito mais sombrio estivesse se revelando. Érica voltou a olhar para Mariana agora com lágrimas escorrendo. É hora de decidir, Mariana, o que você realmente quer. O olhar fixo na amiga era como se pedisse perdão. O destino da sua filha pode estar nas suas mãos. O caos crescia e aquela pergunta pairou no ar como um peso. Cláudio sentiu a pressão nos ombros aumentar. Ele tinha que escolher entre salvar uma estranha ou ajudar a mulher que estava se revelando como um mistério sombrio. Estava diante de uma encruzilhada que poderia mudar tudo. Eu não sei se posso fazer isso, Mariana gritou, e a luta interna dela era clara como água. Cláudio olhou nos olhos dela e teve certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a vir à tona. As sirenes ainda ecoavam, mas naquele momento, tudo o que importava era aquela decisão crítica e desesperadora. Qualquer escolha agora pode mudar tudo, Cláudio murmurou.
Mas era como se a tempestade ao redor tornasse suas palavras apenas um eco num abismo crescente. Qual seria o preço a pagar por essa revelação? Despertaria algo que habita nas profundezas de todos eles, e o futuro se moldava sob a pressão da tensão no ar. Cláudio olhou desesperado para Mariana e para a mulher caída. O caos ao redor parecia se despedaçar, como se tudo estivesse desmoronando. A figura encapuzada, agora revelada como Érica, estava ali, e havia um peso na atmosfera que ninguém podia ignorar. Eram segredos enterrados, e a verdade estava prestes a emergir. Eu sou a verdadeira mãe da sua filha Mariana. As palavras de Érica cortaram o silêncio como uma faca afiada. Mariana ficou. O que você está dizendo? Era como se o chão estivesse desaparecendo sob os pés de Cláudio. Ele viu a incredulidade no rosto de Mariana, e uma onda de choque percorreu a multidão. Érica, com lágrimas nos olhos, parecia estar se despindo de um peso que carregava por muito tempo. Eu não vim para você. Eu vim para ela. Apontou para a mulher caída, ainda sem vida, pulsante na cena. A menina, em desespero, levantou os olhos para Érica. Por favor, ajude minha mãe. Suas palavras se entrelaçavam com o vento, enquanto a confusão dominava o ar. O homem que havia ameaçado Cláudio estava ali, olhando sem entender a gravidade do que estava acontecendo. Ele lançou um olhar cético para Érica, sua raiva se desvanecendo em confusão. Quem se importa com essa história de passado? Você não faz parte disso. Ele gritou, mas Érica não se deixou abalar. A voz dela estava carregada de dor e atenção. Ela sempre foi parte do nosso passado, não só seu. Mariana começou a chorar, a realidade do momento a atingindo como um raio. Você não pode ser séria. Essa mulher é estranha. Eu não conheço você, Érica. A confusão e o pânico misturavam-se em sua voz, um eco desesperado que subia e descia. Olha onde as decisões nos trouxeram. Olha para a sua filha. Érica apontou para a menina, agora em lágrimas, agarrando a mão da mãe caída com um horror que fazia os corações ao redor se apertarem. Cláudio se sentia paralisado. Ele não sabia se deveria intervir ou permanecer como espectador. As sirenes se aproximavam cada vez mais e a tensão era palpável. Mas havia algo mais, uma sombra sobre o que estava acontecendo. Ele olhou fixamente para Érica. Algo no olhar dela parecia familiar. Uma conexão que ele ainda não conseguia entender. Então, de forma abrupta e brutal, um grito cortou o ar. Era o grupo de homens, incluindo o que tinha ameaçado Cláudio, que voltava, suas expressões iradas. Um deles, segurando uma garrafa quebrada, avançou. Cala a boca. Você não importa para ninguém. Essa mulher é só uma rua no caminho. Naquele instante, algo mudou. Érica sorriu, mas era um sorriso triste. Se você soubesse a verdade. Ela se virou para a mulher caída. Um olhar profundo de amor e dor a atravessava. Cláudio ficou em choque. O que estava prestes a acontecer estava além de qualquer compreensão. Do nada, a mulher caída se agitou, um tremor súbito, e todos congelaram. Os olhos dela se abriram, mas não havia vida ali. Era como se ela estivesse prestes a engolir sem o saber a própria escuridão do seu passado. Mãe, a menina soltou um grito. Érica caiu de joelhos. Não! Não pode ser você! Sua voz quebrou e então a verdade explodiu. Você era a criança que eu salvei. O meu coração, você não merecia isso. Era como se um palácio de cartas tivesse caído. Cláudio ficou sem palavras.
A realidade se distorcia. Mariana estava ali, as lágrimas escorrendo, quando tudo se dividiu. Ele percebeu então que a mulher caída não era apenas uma estranha. Ela era uma porta de entrada para um passado que cada um deles tentava se desvencilhar, mas que agora era impossível ignorar. Uma briga entre aqueles homens se estabelecia em meio ao desespero, e Cláudio viu que todos estavam à beira de algo muito maior. Ele sentiu que o chão estava prestes a se abrir novamente. O que havia acontecido, como um emaranhado de vidas, se tornaria um turbilhão de revelações que mudariam tudo para sempre. Mariana olhou para Cláudio, sua expressão de absoluta confusão. Ele estava em um abismo de dúvida. O que ele deveria fazer agora? Todo o entendimento do que conhecia sobre Mariana, sobre Érica, sobre a mulher caída, tudo havia mudado em um instante devastador. O desespero, o caos e a urgência se uniram em um único grito. E a verdade sobre cada um deles, que antes era uma linha tênue entre o passado e o presente, agora era um fardo a ser carregado. Isso não acabou! A voz de Érica ecoou, e perdido na tormenta, Cláudio percebeu que o maior golpe ainda estava por vir. Cláudio olhou desesperado para Mariana e para a mulher caída. O caos ao redor parecia se despedaçar, como se tudo estivesse desmoronando. A figura encapuzada, agora revelada como Érica, estava ali, e havia um peso na atmosfera que ninguém podia ignorar. Eram segredos enterrados. A verdade estava prestes a emergir. Eu sou a verdadeira mãe da sua filha, Mariana. As palavras de Érica cortaram o silêncio como uma faca afiada. Mariana ficou paralisada, os olhos arregalados. O que você está dizendo? Cláudio ficou sem palavras. Ele sentiu seu coração acelerar. A revelação afetava não só Mariana, mas algo dentro dele também se quebrava. Ela, Érica, a parceira do passado, estavam agora conectadas por uma verdade devastadora. A pequena menina, agarrando a mão da mãe caída, olhava para Érica, o desespero estampado em seu rosto. Por favor, ajude minha mãe, disse, e a intensidade do apelo era quase palpável. A multidão, antes agitada, estava em um silêncio tenso. Mariana balançava a cabeça, ainda sem acreditar. Não, isso não pode ser verdade. Como você pode fazer isso? Érica, como? Olha onde as nossas escolhas nos trouxeram. Érica estava aflita, seus olhos fixos na mulher caída. E em um movimento desprevenido, a mulher se agitou. Um tremor surgiu e todos congelaram. Cláudio, ainda em choque, viu que a mulher estava lentamente levantando a cabeça. Os olhos dela se abriram, mas eram opacos, como se uma sombra envolvesse. Mãe! A menina soltou um grito angustiado, o som ecoando pelo ar. Não! Não pode ser! Érica gritou, afundando ao seu lado. O caos à sua volta se tornava um eco distante. O olhar de Cláudio trocava entre a dor da mãe e a fragilidade da filha. Então, do meio da multidão, um homem gritou. Era aquele o mesmo que havia ameaçado Cláudio momentos atrás. O que está acontecendo aqui? Essa mulher não vale nada! Ele empurrou Érica, que mal conseguiu se mexer. Isso é uma loucura! O desespero começava a misturar-se com raiva. Ela é mais do que você imagina. Você não sabe o que ela viveu, o que cada uma de nós viveu. A voz de Mariana se elevou, e todos começaram a olhar para ela, como se esperassem uma decisão.
Uma explosão vindo da direção da rua cortou a cena. Carros viraram, as pessoas gritaram e a multidão começou a se dispersar em pânico. Cláudio sentiu um frio na espinha. O momento parecia prestes a se transformar em algo muito mais perigoso. E antes que pudesse pensar em escapar, uma sombra se lançou sobre eles, algo bem maior e mais ameaçador que qualquer briga de rua. De repente, uma figura alta e musculosa apareceu na cena, seus olhos cheios de raiva. Era um dos homens da briga, mas agora acompanhado por outros, mais armados. Vocês estão em perigo aqui. É hora de resolver isso. O que ele fez a seguir foi um golpe direto no estômago de Cláudio. Ele segurou a mão da mulher caída, brusco, a puxou. Um brilho ameaçador, algo que parecia uma faca, reluziu sob a luz do dia. Você pode não saber, mas essa mulher deve à minha família, e eu vou garantir que ela pague pelo que fez. Cláudio sentiu um nó na garganta ao ver a fúria nos olhos do homem. Ele nunca imaginou que um instante tão comum poderia escalar para algo tão aterrador. As sirenes se aproximavam, mas isso era apenas ruído em um cenário trágico. Seu bando de idiotas! Gritou Erika, em um ato de desespero. Ela não teve escolha. Você não sabe a história atrás disso, mas o tom do homem não cedeu. Calha a boca! A história acabou para nós! E então investiu contra Erika, e Cláudio percebeu que o mundo deles estava prestes a mudar drasticamente. Mariana gritou, as palavras saindo como um lamento. Não! Para! O que você está fazendo? A voz de Cláudio ecoou, mas ele não conseguia se mover. O impacto estava bem na sua frente, e o instinto de proteção falhava. Ecoou em sua mente a pergunta cruel. O que realmente sabemos uns sobre os outros? O passado cruel e interligado estava finalmente se desdobrando. E no centro disso, a verdadeira história, a conexão que poderia explodir tudo o que conheciam, estava para ser revelada. E foi nesse instante, entre o caos e a tensão, que o homem afastou a faca e se virou, olhos fixos em Cláudio. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. E seu papel nessa história pode ser mais difícil do que você imagina. As palavras dele pairaram no ar, como a corda bem esticada prestes a se romper. Abalado, Cláudio sentiu o peso da verdade prestes a cair sobre eles. O que mais ele não sabia? E o que isso significava para a vida de todos ali? Cláudio estava paralisado. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. E seu papel nessa história pode ser mais difícil do que você imagina. As palavras do homem cortaram como uma lâmina. A tensão no ar era palpável. Todos os olhares estavam fixos nele. E Cláudio sentia o peso da responsabilidade crescendo sobre seus ombros. O que ele teria que enfrentar? O que mais havia escondido dos outros? De repente, um estalo. O homem que havia gritado virou-se para a multidão, seus olhos lançando chamas. Calhe a boca. Ninguém aqui sabe o que realmente está acontecendo. Você e você. Ele apontou para Cláudio, Mariana e Erika. Todos são parte disso. Há segredos aqui que se entrelaçam, e não posso permitir que isso continue. A multidão murmurou, o medo pulsando como um tambor surdo. Segredos? Erika perguntou, sua voz carregando incredulidade. Que segredos? O que você sabe que nós não sabemos? E naquele instante, o homem deu um passo à frente. Ele puxou algo do bolso, uma foto. Esta é a razão pela qual eu estou aqui. Essa mulher, ele apontou para a mulher caída. Ela não é quem você pensa. Ela fez parte de um acordo.
um acordo que mudou vidas e possui uma conexão direta com cada um de vocês. Cláudio sentiu seu coração disparar. Ele se aproximou, tentando enxergar a foto. Uma imagem desgastada pela passagem do tempo. Era uma mulher com cabelos negros e um sorriso perdido. Ao fundo, uma casa, seu grande lar. O sangue na veia de Cláudio parou. Isso é impossível. Quem é ela? O homem continuou, os olhos fixos na expressão de horror no rosto de Cláudio. Ela era uma espiã, uma informante. E o que vocês não sabem é que a vida de Mariana, a vida da mãe da menina e a sua estão todas ligadas a isto. Ele segurou a foto com um aperto, marcando um território na narrativa. Ela arruinou vidas, incluindo a minha. Mariana estava em choque. Não, isso não pode ser. Você está mentindo. Suas mãos tremiam e o desespero ecoava em sua voz. A menina ao seu lado chorava, não conseguindo entender a gravidade da revelação. As palavras do homem eram como uma bomba, estourando no meio da cena. Você acha que sua vida, cheia de privilégios, a protegeu do que ela fez? Você acha que não há consequências para as decisões que você toma? Ele gritou. Ela pode não estar mais viva, mas a herança de seus erros ainda persiste. Olhem onde tudo isso os trouxe. Um silêncio sepulcral pairou sobre a multidão, e o chão parecia tremer sob os pés de Cláudio. Ele não estava preparado para essa reviravolta. O que era verdade? O que era mentira? Ele olhou para Mariana e depois para Érica, esperando entender. Não, isso não pode ser. Não pode. Mariana repetia, sua voz se tornando cada vez mais baixa. E enquanto ela se afastava, Cláudio podia ver que a dor dela misturava-se à confusão. Ele estava preso em um ciclo vicioso. Seus sentimentos misturados como uma tempestade feroz. O homem levantou a foto novamente. E tudo começa aqui. A mulher caída fez uma escolha. E agora é a hora de você, Mariana, decidir que caminho seguir. E foi nesse momento, quando a tensão mal poderia ser suportada, que um grito cortou a cena. A mulher caída, que parecia tão distante, ergueu-se de repente, com uma força incomum. Seus olhos se abriram de maneira súbita, e um olhar de reconhecimento cruzou seu rosto. Vocês precisam saber a verdade. Cláudio ficou em choque. A mulher que todos pensavam estar em coma estava surpresa. O que quer que ela dissesse mudaria tudo novamente. O ambiente pulsava de expectativa. A verdade sobre quem eu realmente sou e quem vocês realmente são. E a tempestade dentro de Cláudio cresceu. O que ela queria dizer? Que verdades devastadoras estavam por vir. Ele estava preparado para ouvir as palavras que poderiam despedaçar tudo que acreditava. O ar parecia pesado enquanto eles aguardavam a revelação que mudaria suas vidas para sempre. Cláudio estava em choque. A mulher caída, que todos pensavam estar perdida, agora estava prestes a falar. Vocês precisam saber a verdade sobre mim, sobre nós. As palavras saíram com dificuldade, como se um peso há muito enterrado estivesse prestes a ser liberado. O que você quer dizer? Mariana perguntou, sua voz tremendo. Os olhos dela estavam fixos na mulher, ansiosos. Cláudio sentiu um nó na garganta. Ele precisava entender. Precisava de respostas. O caos ao redor parecia se desvanecer e sua atenção estava completamente voltada para aquele momento. A mulher respirou fundo e a multidão ficou em silêncio. Eu fui parte de tudo isso.
do que aconteceu com vocês, de tudo que desencadeou essa vida que eu tenho hoje. O olhar dela cruzou com a de Erika, e um histórico profundo de dor e amor parecia reverberar entre elas. A vida que você tem, Mariana, não é só sua. Ela é uma parte de todos nós. Os murmúrios começaram a crescer enquanto a clareza se instalava. Cláudio olhou para Mariana, para Erika e então para a mulher caída. A verdade, aquela verdade, parecia mais perigosa do que qualquer briga de rua. Eram vidas entrelaçadas por escolhas e erros. Se você é parte disso, então o que está realmente acontecendo? Cláudio perguntou, sua voz ecoando no silêncio. A mulher finalmente começou a detalhar. Eu estava trabalhando em algo maior. Eu não era apenas uma informante. Eu era alguém tentando proteger vidas, mas também acabei ferindo a vida de vocês. Fui enganada a acreditar que estava ajudando, e agora estou aqui, tentando corrigir isso antes que seja tarde demais. As palavras dela cortavam profundo. Mariana mal conseguia processar tudo. As lágrimas deslizavam pelo seu rosto enquanto as revelações surgiam. Por que você não me disse isso antes? Eu precisei de você e você apenas sumiu. Eu precisava me esconder. E agora? Essa decisão está custando vidas, incluindo a sua, afirmou a mulher. E Cláudio sentiu a urgência em seu tom. O homem que havia ameaçado tudo assistia, confuso, sem saber se deveria se envolver ou não. E a multidão se tornava um mar de olhares intensos e perguntas não ditas. Se você realmente quer corrigir isso, então me diga como! Mariana gritou, liberando sua frustração. Cláudio se viu pensando em seu papel na história, questionando a própria jornada. Era hora de decidir o que fazer, e mais importante, a quem apoiar. A mulher caída respirou fundo novamente. Me ajudem a unir as pontas. Precisamos identificar aqueles que estão por trás disso e trazer justiça. O que aconteceu foi um ciclo de dor, e muitos inocentes foram vítimas. Silêncio! As sirenes agora não eram apenas barulhos distantes. Elas significavam que o tempo estava se esgotando. A polícia se aproximava e, com isso, a necessidade de ação. Mariana, você pode fazer isso. Se unam. A verdade só tem poder quando vem à tona. A mulher entregou uma pequena prova, um dispositivo com informações. E Cláudio percebeu que algo imenso estava em jogo. Eles podiam mudar tudo se agissem juntos. Com o coração batendo forte, Cláudio olhou para Mariana. Estamos juntos nisso. Ele sabia que não poderia deixá-la passar por isso sozinha, assim como não deixaria nenhuma dessas mulheres lutarem apenas por si. A vida delas estava entrelaçada, e ele não viveria com remorso pela escolha de ficar parado. As sirenes estavam agora tão próximas que podiam sentir a vibração no ar. É a hora, Mariana disse. Vamos fazer isso acontecer agora. A determinação nos olhos dela era contagiante. Cláudio, Mariana e a mulher, junto com Erika, se uniram em um momento de esperança e de decisão. Enquanto se preparavam para dar o próximo passo, algo mágico e aterrador tomou conta. O passado, as escolhas, as dificuldades, tudo amontoado em suas almas. Era hora de lutar, não apenas por suas vidas, mas por um futuro que pudessem moldar juntos. E assim, enquanto o cenário lá fora se preparava para um desfecho dramático, Cláudio sentiu um frio na espinha. Sabia que a verdade estava apenas começando a se revelar. O que mais eles iriam descobrir?
quais segredos viriam à tona. Assim, a história deles, com suas raízes entrelaçadas na dor e na esperança, continuava, como um novo capítulo esperando para ser escrito. E em nome de todas as verdades, eu preciso que você, sim, você que chegou até aqui, se inscreva imediatamente no canal. Não espere nem mais um segundo para garantir que você não vai perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, porque o seu apoio é crucial para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre este desfecho surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Vamos juntos expandir essa narrativa. A hora é agora!